Boa tarde, eu vou falar sobre tópicos integradores hoje. O meu roteiro é este, e a parede para a qual eu estou virada é esta. Então, vamos começar a falar sobre tópicos, começando sobre uma diferença que muitas pessoas não sabem ou não veem. A diferença é que sobre o desenvolvimento e crescimento. Crescimento se trata do aumento irreversível na dimensão física da planta, podendo assim ser aumento de tamanho, volume e também, consequentemente, o aumento da biomassa dessa planta. Enquanto o desenvolvimento se trata de coisas, de estágios da planta. O desenvolvimento é quando a planta, órgãos ou células dessa passam por diferentes estágios. Esses estágios são visíveis para nós, eles são distinguíveis. Por exemplo, o milho, que passa pelos seus estágios vegetativos e reprodutivos e nós conseguimos muito bem observar. Agora eu vou falar um pouco sobre o metabolismo primário e secundário, que são partes desse desenvolvimento. O metabolismo primário, ele é essencial para a vida desta planta, porque através dele nós temos a produção de moléculas elaboradas, como, por exemplo, o aminoácido, proteínas e ácidos nucleicos. É nesse tipo de processo que a fotossíntese é extremamente necessária, porque sem ela não vai ter o metabolismo primário. Enquanto o metabolismo secundário se trata da garantia de vida e adaptação a condições climáticas e intempéries que acontecem. Porque é nesse metabolismo onde ocorre o crescimento, desenvolvimento e defesa da planta. Nesse metabolismo nós temos a produção de ATPs, NADPH e carbono. Também são produzidos compostos sintetizados, como os taninos, que causam um sabor desagradável, como por exemplo a banana, quando a gente come ela verde. Os aleloquímicos, eles liberam substâncias voláteis no seu inimigo, que pode ser planta ou até um inseto, que ele vai proteger essa planta desses inimigos. E os fenólicos, que são antioxidantes, ou seja, eles vão agir nos radicais livres, que normalmente esses radicais livres são liberados, são postos nessas plantas através de herbicidas, então eles vão agir contra os herbicidas. Além que o metabolismo secundário, para que ele ocorra, são necessários, existem 4 vias. A via do ácido chiquímico e do malônico, que são vias de defesa, e as vias do ácido mevalônico e a via do ácido MEP, a via do MEP, que são vias hormonais. Por que são vias hormonais? Porque através dessas duas vias nós temos a produção de terpenos. Terpenos são compostos intermediários que dão origem aos hormônios, ou seja, através deles que surgem os hormônios. Hormônios como o ácido abscísico, giberelina, citocinina e os brasinosteroides. Agora nós vamos poder comentar um pouco sobre esses hormônios. O que é um hormônio? Hormônios são reguladores produzidos pelas plantas em baixas quantidades, que quando em baixas quantidades, concentrações, eles podem regular processos fisiológicos dessas plantas. Existem 3 tipos de hormônios: os promotores, que são as auxinas, giberelinas e citocininas, os inibidores, que é o ácido abscísico e o etileno, e outros tipos de hormônios, como os salicilatos, os jamonatos e os brasinosteroides. Desses 3 comentados, o mais importante é os brasinosteroides, porque eles são esteroides, ou seja, eles têm uma composição lipídica através de gorduras, o que vai facilitar ele atravessar a parede celular, tendo uma melhor facilidade de chegar a receber a resposta da planta. Qual é o mecanismo de ação dos hormônios? Os hormônios, eles passam por 3 etapas.
sendo elas a de recepção, onde esses hormônios vão estar na parede celular, a de transmissão do sinal, onde esses hormônios vão estar no citoplasma, eles vão ser mensageiros secundários, e a de ativação da resposta, onde esse hormônio vai começar a fazer o que ele deveria fazer, o seu papel. Qual é a importância dos hormônios? Os hormônios são importantes porque quando eles são produzidos em pequenas quantidades, em um certo local, eles podem induzir respostas de outras localizações, em outras localizações e de outras localizações. O que são reguladores de crescimento? Reguladores de crescimento são substâncias sintéticas ou naturais, exógenas ou endógenas, que alteram o processo de crescimento e desenvolvimento das plantas. Ou seja, eles vão alterar esse processo também quando eles são produzidos em baixas quantidades, porque os reguladores de crescimento dependem dos hormônios. Para começar a falar sobre esses reguladores de crescimento, nós vamos começar a falar das auxinas. O que seriam essas auxinas? As auxinas, elas foram descobertas por Darwin em 1880 e são hormônios produzidos no ápice da planta, ou seja, esses hormônios são produzidos em gemas apicais, em embriões, no pólen, em endosperma ou até mesmo em folhas jovens. Existem dois tipos de auxina, elas são produzidas de duas maneiras, de maneira endógena, que são os ácidos indolacéticos, que é o AIA, o mais conhecido pela gente, o fenilacético, o indol 3-butírico e o ácido 4-CL-indol 3-acético. Essas são auxinas naturais, enquanto nós temos também as exógenas, que, por exemplo, o ácido diclorofenoxiacético 2,4-D, o ácido indol 3-propítico e o ácido naftaleno acético. Esses são alguns exemplos de auxinas. Quais são as funções das auxinas? A auxina tem como função principal o alongamento celular. Como ela realiza esse alongamento celular? As auxinas primárias, elas vão estimular a produção de bombeadores de H+, que esses bombeadores de H+, eles vão tornar a parede celular um meio ácido, e nesse meio ácido, uma célula chamada expansinas, elas vão agir, porque elas agem melhor em meio ácido, e elas vão quebrar as moléculas de celulose, produzindo espaços. Elas vão quebrar essas moléculas. Nesses espaços vagos, onde houve a quebra da molécula, vai ficar vazio, então vai dar espaço para a água entrar. Quando a água entra, essa célula vai se tornar túrgida. Após essa célula se tornar túrgida, vai ocorrer a criação de novas moléculas de celulose que vão entrar no lugar elas vão ocupar esses espaços vazios, o que vai fazer com que a célula se alongue, porque uma célula que era desse tamanho, por exemplo, após ser quebrada e se tornar flácida, e a água entrar, ela vai se tornar túrgida, ela vai aumentar e vai ficar desse tamanho quando novas moléculas de celulose forem criadas. Também pode ocorrer, a auxina é responsável pelo tropismo. O tropismo, ele se trata de movimentos de crescimento e curvatura da planta orientado por algum fator ambiental. Por um exemplo, esse fator ambiental pode ser a luz. Quando é a luz, esse fator ambiental, nós chamamos de fototropismo. O fototropismo causa uma curvatura em direção à luz. Por que ela vai causar essa curvatura em direção à luz? Porque quando a gente submete a planta a uma luz unilateral, o lado onde vai estar recebendo essa luz, ele vai perder as auxinas, ou seja, as auxinas vão ser mandadas para o outro lado, para o lado que está escuro. Nesse lado que está escuro, vai ter uma maior produção de auxina. Então, esse lado, ele vai começar a crescer. Quando esse lado crescer, ele vai acabar gerando uma curvatura, porque esse lado não está produzindo auxina, então não vai ter um crescimento tanto quanto esse lado. Então, eles vão se curvar para a direção da luz, tornando assim um fototropismo positivo.
Para o caule, o fototropismo é positivo, enquanto para a raiz o fototropismo é negativo, porque a raiz não responde à luz, mas sim à gravidade. Então, nós também temos o gravitropismo, que é a resposta das auxinas em relação à gravidade, onde vai ocorrer um crescimento naqueles órgãos que estão a favor da gravidade, como as raízes. Então, o gravitropismo, ele é positivo nas raízes e negativos no caule. Existem outro tipo de tropismos, mas eu não vou me adentrar neles porque tem pouco tempo. As auxinas também são responsáveis pelo enraizamento de estacas, onde as raízes adventícias elas vão se desenvolver através da liberação através do seu contato com as auxinas. E ela também é responsável pela dominância apical, que se trata de um desenvolvimento vertical, ou seja, como as auxinas são produzidas no ápice da planta, nas gemas apicais, essas gemas apicais elas vão deixar, a auxina dessas gemas apicais vai acabar deixando as gemas laterais em dormência, e somente as gemas apicais que vão se desenvolver, ou seja, vai causar um desenvolvimento vertical e não horizontal. O transporte das auxinas é feito do ápice para todo o resto da planta, sendo ele de célula a célula, ou seja, um transporte basípedo. E a biossíntese ela é feita pelo triptofano. Através da via do ácido chiquímico, vão ser produzidos aminoácidos aromáticos, como, por exemplo, o triptofano, que vai produzir a auxina. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a citocinina. A citocinina, ela foi descoberta por Foulke e Skong entre 1940 e 1950. Ela é produzida nas raízes. E a primeira citocinina que foi descoberta foi a cinetina, que é uma citocinina exógena, ou seja, ela não é natural, e ela foi descoberta através do DNA, da desidratação do DNA, degradação do DNA. A zeatina foi a primeira citocinina descoberta endógena, ela foi descoberta através do milho, por isso do seu nome, zeatina. A função das citocininas. As citocininas têm função de divisão celular. Essa divisão celular vai atuar porque ela vai atuar diretamente na citocinese, ou seja, ela vai induzir a mitose das células. Ela vai aumentar o número das células, induzindo o crescimento das gemas laterais. Por isso que a planta não vai crescer só verticalmente, sim horizontalmente também. Ela vai quebrar a dominância apical, ou seja, ela vai quebrar a dominância das gemas apicais, porque apenas com a auxina, só as gemas apicais que vão ter dominância sobre as gemas laterais. Já com a citocinina, as gemas laterais conseguem quebrar essa dominância e também se produzir, então vai acontecer realmente aquele crescimento horizontal. Ela também vai atrasar o envelhecimento vegetal. Esse atraso de envelhecimento vegetal é muito importante para as hortaliças, porque normalmente essas hortaliças elas morrem muito facilmente, elas envelhecem muito facilmente em mercados. E com a introdução de citocininas, ele vai ser atrasado, porque essa citocinina ela vai aumentar a retenção de substâncias como aminoácidos que vão retardar o amadurecimento e a perda da qualidade dessas plantas. Ela também vai trabalhar na movimentação de nutrientes de uma parte para outra da planta e no crescimento e desenvolvimento das sementes, junto com as giberelinas. Se trata de a biossíntese dela vem a partir das bases nitrogenadas como a adenina e o seu transporte ocorre por todo o corpo a partir das raízes através do xilema. E é isso.